falou, e o flagelo de Deus virou o rosto. Átila, o terror de Roma, o senhor da guerra, marchava decidido. Ninguém ousava enfrentá-lo. Mas então um velho papa saiu ao seu encontro, sem armas, sem exército, apenas com fé. São Leão Magno não gritou, não o ameaçou, apenas falou. Mas o que Átila viu ao seu lado não era apenas o homem. Relatos dizem que 2 seres celestes surgiram atrás do pontífice, espadas em punho, e o imperador tremeu. Ele, que não temia exércitos, recuou com um sussurro, porque naquela voz havia autoridade vinda do céu. O que São Leão disse que fez o maior guerreiro de seu tempo recuar? Quem foram os 2 homens que o acompanharam na planície? E por que, depois daquele encontro, o nome de Leão se tornou temido até no inferno? Você vai conhecer agora o dia em que Roma foi salva não por espadas, mas por uma voz invisível. E porque São Leão Magno é lembrado como o Papa que falou, e o mundo obedeceu. Capítulo 1. O galope do Apocalipse nas portas de Roma. O dia amanheceu cinzento, como se o próprio céu pressentisse a chegada do flagelo. A névoa se agarrava às colinas que abraçam Roma, e o vento trazia o som distante de cascos. Átila, o flagelo de Deus, avançava. Seu nome corria como pavor entre cidadãos, senadores e soldados. E era verdade, onde passava, a morte seguia. Suas tropas bárbaras devastavam, saqueavam e corrompiam. Seus olhos de aço buscavam a cidade sagrada, e seu desejo por saque era tão intenso quanto sua sede por sangue. Dentro dos muros, a população se encolhia. Mães murmuravam a Ave Maria sobre berços trêmulos. Senadores debatiam alianças passando cartas e olhares preocupados. O Papa Leão, envelhecido, reunia bispos e clérigos na Basílica de São Pedro, rezando com devoção. Não havia estratagema militar. Não havia fronteira para conter o bárbaro. A única defesa era uma cidade que se esvaziava por dentro, imersa em oração, medo e perguntas sem resposta. Manhã avançava, e os rumores chegaram ao portão de São Paulo. Átila passará por aqui esta tarde. O general bárbaro caminhava em direção ao Tibete, não para construir, mas para destruir. Tinha reputação de invencível, conquistador incansável de reinos, defensor feroz de si mesmo. E agora, cobiçava Roma. Do outro lado da planície, o Papa Leão ergueu-se. Não usava armadura, só vestes brancas, a cruz pesando no peito e uma autoridade invisível mais afiada do que qualquer lâmina. Enquanto Átila marchava sobre a relva seca, Leão caminhava sobre a esperança acumulada nas mãos de quem ora. Cada passo de Leão era medido. Ele se aproximava da margem, o modo mais simples de linhas retas. Por trás dele, não vinha guarda pretoriana. Apenas fiéis e clérigos, orando. Homens de fé percorrendo o solo tremido. Enquanto isso, do outro lado, os bárbaros avançavam com estandartes, machados, escudos sujos de violência. O vento mudou. Não era mais brisa comum. Tornava-se frio no rosto, mesmo sob o sol fraco. Algo surpia no ar, nem anjo visível, nem grito de trombeta, mas movimento. Olhares se erguiam para além de Átila. Um olhar invisível se impunha. Uma autoridade que não se enunciava, mas se fazia sentir. Roma inteira se lançou para assistir. Sacerdotes, senadores, anciãos, mercadores, mães. Todos queriam testemunhar o embate que jamais aconteceu. Afogada no medo, a cidade eterna se enfiou em seus coliseus internos para respirar frente ao horror. Era hora de ver quem seria a rocha da esperança. 2 exércitos se erguiam, um armado com lanças, asfalto, espada. Outro armado com mãos que rezam. Um com trompas de guerra. Outro com eco de cânticos que pulsavam forte,
ainda que em silêncio. Leão chegou à planície. Os soldados de Átila hesitaram. Não sabiam quem aquele homem era. Quando ele ergueu a voz, não havia sotaque de Roma. Havia uma catarse entorpecente. Átila, filho de Atila, por piedade, desvia teu laço e deixa Roma em paz. Retira teu passo e conhece a misericórdia que nossa fé tem por todos, inclusive por ti. Ninguém sabia o que ele disse exatamente ali. Os cronistas admitem que suas palavras eram invisíveis, não precisam de decibéis, mas ecoaram diretamente no coração de quem as ouviu, inclusive do bárbaro que, até então, nada temia. Um silêncio crescente tomou conta. As armas se mobilizaram. O galope parou como se o passo do mundo ficasse suspenso. Dizem que, atrás de Leão, dois seres surgiram, gigantes vestidos de luz, espadas longas nas mãos, olhando serpenteando o imperador. Átila olhou para o lado, para trás, e se viu pequeno diante do estranho milagre. Átila tremeu. Rompeu o pacto com a violência. Voltou ao seu cavalo. E em nome de Deus, recuou. A planície inteira testemunhou o milagre de uma vitória que se fez sem bala. Um papa velho, mas revestido de poder invisível, foi quem parou o terror pagão. Sem exército, sem ameaça, apenas com fé. Quando Átila desapareceu no horizonte, o rumor da vitória passou pelos muros. Os fiéis choraram. Todos caíram de joelhos. Roma exultou. Daquele dia em diante, ninguém falou de espada que derrotou o bárbaro. Todos lembraram da voz incólume do Papa, contida e poderosa. O mundo medieval não mais virou apenas ao som de metal golpear. Ele recuou ao som de palavra ungida. O que se costumava chamar de diplomacia virou fé. Capítulo 2. O manto branco que caminhava contra o terror. A romana manhã ainda exalava temor quando, finalmente, o Papa Leão Magno ergueu-se. Já não era mais o homem que permanecia em segurança nos corredores sacrossantos. Era o motorista da esperança, que descia até o vale onde tremia a coragem da cidade. Suas vestes, longas, brancas e simples, reluziam suavemente, como se tivessem absorvido a aurora, e agora refletissem a luz da oração silenciosa de Roma inteira. Atrás dele, fiéis ajoelhavam-se onde podiam, dobrando-se sob o peso da história que se desdobrava. Eles sabiam que trazia em seus ombros mais que pergaminhos. Ele carregava a cruz, a verdade que endurece corações humanos, se faz tremer guerreiros de bronze. Do outro lado da planície, os estandartes bárbaros agitavam-se ao vento. Acompanhado pelos seus capitães, Átila observava o Papa avançar. O silêncio era o seu general, plantado à frente de seus soldados. Porque aquele homem se movia assim sem temor. Nenhum centurião romano ousara descer para encontrá-lo. Mas ali estava Leão, batendo contra o círculo do medo, como o único escudo, sua fé. No ponto mais baixo da planície, onde a erva havia sido pesada pela impiedosa marcha do bárbaro, surgiu um sopro frio. Roma inteira sentiu. Homens deixaram as espadas suspensas. Mulheres pararam de orar com voz embargada. A brisa trouxe comércio e rumor de esperança, como se o céu respirasse. Leão ergueu o rosto. Havia paz no seu semblante, um tipo de paz que não se compra, se recebe da oração. E avançou. A cada passo dele, a relva se erguia e se inclinava, como saudação muda. As investidas de um possível ataque se silenciaram, mas não por temor, e sim por algo ainda mais forte. Acordar do espírito estava acima de levantar armas. Quando cruzou o alcance de duas lança-curtas frontais, os soldados de Átila hesitaram. Algo invisível estava jogando corpos no compasso da graça. O chão que o bárbaro pesava não tinha mais solo de guerra, tinha chão de paz. Eles se encontraram no centro da planície, a menos de 20 passos.
Átila montava seu cavalo preto, relinchando sob a tensão. O Papa aproximou-se a pé, calçado em humildade, braços erguidos em súplica e autoridade. Não pedia clemência, não implorava recuo, não recitava versículos. Simplesmente falou, mas com o eco de trovão divino. Átila, filho de Atila, pensas que tens em tuas mãos a fúria de séculos. Mas diante de mim, tendes de arrancar o aço do coração e ouvir o amor que sustenta Roma desde sua fundação. A poucas palavras pronunciadas, a atmosfera mudou. O imperador fenício de guerra não compreendia e sentiu sua espada pesar no cavalo. Era como se sua lâmina fosse feita de chumbo. Não havia mais poder nas mãos. E o Papa, envolto em sua veste branca, parecia acompanhado, embora ninguém no campo os visse. Cresce que, naquele instante, o olhar de Leão alcançou algo que nenhum bárbaro sobrevia. Dois seres que surgiram ao seu lado, gigantes de luz, com espadas longas, prontas para guardar a paz. Os soldados, mesmo sem ver, sentiram o anúncio. Contam algumas crônicas que o pó do chão formou um semicírculo de silêncio, onde os sons pararam e os corações estremeceram. Átila viu, sim, um vulto ao lado do Papa, um vulto que não podia ser espada ou escudo humano. E, de alguma forma, aquele vulto era mais impressionante que qualquer exército. A fé se revelou na carne, vibrando no espírito. O avançar de Leão não necessitou de escudo nem lança, era sua crença revestida de autoridade invisível. O terror de Roma foi parado pelo silêncio. A guerra, detida pela palavra. O fato era sobrenatural, mas não surreal. Após as palavras, todo o exército de Átila recuou. Cada cavalo desgarrou o casco da terra, como se o solo tivesse queimado. Átila olhou para trás, buscou respostas entre os guerreiros, mas não havia planilhas com estratégias, cartas de vitória, báculos de comando. Só havia aquele homem de manga branca. Foi ali que Roma passou a conhecer o Papa que não usava espada, mas falava com autoridade. Leão Magno se tornou muralha invisível. E Átila virou o cavalo, virou as costas e partiu. Quando o imperador barbarizado se afastou, um clamor de ódio tomou o ar, mas não contra Roma. Tomou o céu. A defesa era impiedosa e suave ao mesmo tempo, como um braço que envolve. Roma não soltou gritos de vitória helênica. Fez silêncio para agradecer. Nenhuma trombeta soou. Nenhum escudo tilintou em honra militar. Apenas cânticos em capelas improvisadas, lágrimas de gratidão e mãos erguidas com fé. Leão voltou sem marcha triunfal. Voltou rezando. Reconstruiu cidades, não com vigas, mas com palavras. Reconstruiu missões, não com canhões, mas com sinais. A autoridade dele cresceria até entrar nos cânones do Ocidente. Capítulo 3. A planície onde o céu tocou a terra. A névoa vespertina se manteve, embora o sol já atingisse o céu de laranja e púrpura. O rumor do deslocamento do exército bárbaro fez vibrar cada folha de oliveira que cercava a planície. Mas nenhum soldado romano apareceu em defesa daqueles que temiam o pior. Porque Roma sabia, a verdadeira proteção viria de outro campo, outro exército e outro milagre. Papa Leão estava lá, de pé, devagar, mas firme. Ao lado dele, suas vestes brancas flutuavam, quase em sincronia com a brisa. Os poucos sacerdotes que o acompanhavam mantiveram distância reverente. Seus rostos eram de adoração, não de medo. A planície era um tabernáculo a céu aberto, convidando o céu a descer. Disseram algumas testemunhas que o chão pareceu tremer debaixo dos pés de Átila, como se desavisado de uma força maior. O imperador olhou para o Papa, mas não viu apenas o homem. Viu uma presença que o forçou à hesitação, o indício de que não estava apenas diante de retórica.
As virgens e as mães, escondidas nos portões longe do campo, relataram um brilho no entorno de Leão, um brilho que não surgia do sol e nem das tochas. Ele vinha de outro lugar, um presságio de que algo estava para acontecer. À medida que o tempo passava, a atmosfera mudou. O vento diminuiu, o som dos cascos secou, e no silêncio absoluto, o Papa respirou fundo. Não foi uma oração para si mesmo, foi uma intercessão que alcançou cada filha e filho da Igreja. Ele ergueu as mãos, apontando para os bárbaros. Ó Senhor dos Exércitos, não nos deixe sucumbir diante da espada dos ímpios. Que, por tua misericórdia, possamos testemunhar hoje não a ruína de Roma, mas o renascimento da tua glória. Talvez Átila tenha ouvido. Talvez o riso do imperador tenha secado naquela hora, por um instante. Então veio o momento em que um cavalo bufou ao se dobrar. Um escudeiro baixou. As lanças em mãos permaneceram erguidas, mas mãos de homens tremiam. Átila viu os bravos, mas viu também um homem. Um homem que se vestia de entrega, não de poder. Contam que foi nesse instante que os dois seres surgiram discretamente atrás do Papa, gigantes celestiais, revestidos de luz suave, espadas erguidas mas sem ferir, guardando. O imperador os olhou. Sua fúria se apagou, substituída por um silêncio que não era de medo, mas de reverência. Átila aproximou-se, com gesto de cautela, não de ataque. Sua presença parecia menor. Não era o terror de Roma adentrando na cidade. Era um homem diante de algo que o excedia. Quem és tu? Perguntou o imperador. Sua voz ecoou, mas não houve resposta com palavras. A única resposta foi o olhar de Leão, firme, grave, compassivo. E o silêncio tornou-se impossível de ser ignorado. Átila voltou o rosto e disse algo baixo aos seus cavaleiros. As lanças baixaram, os cascos se afastaram, e pela planície passou um choque. O exército bárbaro estava rendido sem explosão. O invasor havia se curvado diante da fé de um só. Átila retirou o exército, erguendo o estandarte para a retirada. Ninguém o incentivou. Ninguém o induziu com emboscada. Ele recuou porque viu o caminho do mundo cruzar com o caminho do Eterno, e o Eterno venceu. Leão desceu da planície sem marchar. Voltou em silêncio, apoiado pelos fiéis. Não berrava vitória, apenas deixava transparecer a certeza de que Roma não havia sido salva por espada, mas por intercessão. Roma transformou aquele campo num lugar de oração. Colocou lá uma cruz, não de bronze, mas de esperança. Feridos que haviam fugido dos bárbaros voltaram para prestar testemunho. As igrejas se encheram de cânticos à Virgem, a São Pedro e, sobretudo, a São Leão. Átila jamais confessou o que viu. Ele se calou, mas não o esqueceu. E a própria igreja, já nascida para as sombras das catacumbas, passou a caminhar cheia de coragem, com um Papa que caminhara contra o inimigo e não foi tocado pela espada. Capítulo 4. O silêncio que paralisou o flagelo de Deus. Átila aguardava o fim do discurso do Papa, ainda rodopiando seu olhar entre Leão e as presenças incertas atrás dele. O imperador não estava acostumado ao silêncio. Dele faziam parte galope, aço, grito, vitória anunciada. Mas ali, em meio ao nada, sentiu outra presença, o peso do invisível. Toda a planície congelou. Os soldados seguraram o ar. As pontas das lanças pararam a meio passo. Cada casco ficou suspenso no silêncio. Ninguém se mexeu. Nanicamente, o mundo se lembrou de que não vivia só por poder, mas também por mistério. São Leão continuou a falar, mas suas palavras não eram mais para Átila, eram para Roma, para a igreja, para o mundo. Algumas testemunhas afirmam ter percebido que, conforme ele articulava sua oração solene, o vento mudou sua direção,
abafando os ruídos de tensão e cobrindo-os com algo como coral celestial, uma harmonia inaudível, mas profundamente sentida. Era o silêncio que não precisava ser cheio. Cada silêncio depois de suas frases criava profundidade. Uma profundidade de fé que Átila jamais ousara penetrar, e que, naquele instante, se imiscuiu em seu cavalo e se alojou em sua mente. Átila baixou a cabeça, não por derrota militar, mas por reconhecimento de um poder desconhecido. Ele sentiu, no peito, um peso que jamais sentirá em batalha. Não era culpa, era respeito. Não era medo, era reverência. Para quem nada temia, aquela sensação era mais devastadora que qualquer lança. Do silêncio nasceu angústia. Do silêncio nasceu desistência. O imperador recuou, entregando-se a algo que não tinha nome e não cabia em suas letras bárbaras. Ele recuou, não por estratégia. Recuou porque o silêncio havia conquistado onde a espada jamais ousaria. Roma inteira permaneceu muda, ajoelhada, até que a última voz de Leão se calasse. Os pássaros voltaram a cantar não sobre a vitória, mas sobre o mistério revelado. O silêncio foi como tinta divina. Escreveu uma nova narrativa. Esta não era guerra, era redenção. O que Átila viu ali jamais foi registrado em cédulas romanas, nem em registros de historiadores bárbaros. Foi guardado no coração do mundo cristão como semente de fé. O silêncio daquele momento cumpriu vários feitos invisíveis. Cessou a carnificina. As trompas foram caladas, as lanças recolhidas, os exércitos suspensos. Mateus de Roma não teve sangue para recolher. Restou apenas chão intacto, sem armas, sem vítimas. As fronteiras da história mudaram. Roma se tornou lugar que, ao invés de morrer, se ergueu por voz e silêncio. O Papa se tornou voz que ensurdece o clássico fatalismo. As lâminas tornaram-se secundárias diante da fé. Teólogos afirmam que o silêncio de Deus não exige explicação. Ele é presença. É coragem na ausência de respostas. É vitória no não uso de violência. E naquele momento, Átila viu Deus sem preço. O estado de medo que ele carregou por décadas se curvou diante do poder sem armas do Papa. As muralhas de Roma permaneceram em pé, não por ferro, mas por oração. Depois que o silêncio caiu na planície, veio outro silêncio em Roma, o da gratidão. Dormiu-se sem medo mortal. Não houve adoração de pedra, mas adoração de Cristo vivo. Vieram cânticos noturnos, confissões, lágrimas de esperança. E no coração de uma cidade inteira, o silêncio se tornou intercessão. Promoção divina. Essa narrativa atravessou séculos para lembrar que não é sempre espada que cessa inimigo. Às vezes, apenas o silêncio de alguém que fala com autoridade divina. Às vezes, é a fé inexplicável que faz o mundo calar. E até hoje, quem visita a Basílica de São Pedro sente um recado inaudível. Nada é mais forte que quem fala e silencia por Deus. Capítulo 5. Os dois homens que nenhum guerreiro enfrentou. Logo após Átila se afastar, alguns clérigos, ainda ajoelhados na planície, ergueram os olhos e respiraram aliviados. De repente, um dos sacerdotes sussurrou. Os viu? Duas figuras ao fim do Papa. Outros confirmaram com olhos marejados. Algo, ou alguém, se colocava à retaguarda de Leão, ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Mais que guarda-costas, eram guardiões. Não titubeavam. Os arqueiros bárbaros hesitaram diante deles. Mas ninguém ousou mirar espadas no Papa. Eles se mantiveram como estátuas vivas, vestindo uma aura que não cabia simplesmente em brilho. Tinham porte guerreiro, porém não se ouviu a armadura. Tiveram postura decidida, mas não ergueram a espada. Somente existiram. E isso bastou para que o exército de Átila parasse. Um escriba, mais velho,
que quase perdeu a voz por oração, escreveu: 2 homens surgiram, firmes, largos, poderosos. A auréola misturou-se ao sol poente. Seus rostos não vi, mas senti sua autoridade. Outro relembrou: em cada respiração deles havia calma. Nenhuma armadura, apenas a presença de quem já venceu. Suas espadas estiveram baixas, mas aquela aura era resistência feita celeste. As palavras circulam. Eram São Miguel e talvez outro arcanjo, imperadores invisíveis ao lado do sumo pontífice. Mas o Papa, em sua sabedoria e humildade, jamais comentou. Ficou em silêncio diante dos visitantes do céu, porque aqueles 2 homens eram suficientes para alterar a história. Porque guerreiros não lutam apenas com espada, lutam com presença, lutam com propósito. Quando lemos o Gênesis, anei a espada às minhas vestes era modo de silenciar inimigos sem abrir um sábio livro de táticas. Hoje, aqueles seres vieram para mostrar o poder do que é espiritual. O Papa falou. O inimigo parou. Os guardiões surgiram. Ninguém precisou entender. Só crer. E o mundo entendeu. Átila não foi parado pelo consentimento romano, foi detido pela presença de quem existe além do véu da carne. Alguns historiadores afirmam que os guerreiros celestes mantinham as espadas desembainhadas, mas baixadas. Não seguiam ordens do Papa, mas da providência. Membros da guarda romana, escondidos entre as colunas, ficaram com o semblante transtornado. Descreveram ter sentido como se a própria eternidade fosse um pátio à frente deles. Leões rugem com voz. Vladimir se curva diante de ladrões. Mas ali, o que houve foi silêncio e poder unido. As lâminas vibravam no silêncio. Não eram para matar, eram para deter o mal. Era o escudo sobrenatural. Depois da partida de Átila, não houve festa, houve vigília. A planície virou santuário. Clérigos ficaram ajoelhados horas. Pais caminharam com filhos nos braços. Cada centímetro de erva foi abençoado. Tudo porque ali estiveram 2 seres. 2 guardiões. Silenciosos. Eternos. Invisíveis para o ladrão da terra, mas visíveis para quem possuía o coração de fé. O Papa nunca declarou que alguém viu os anjos. Não inventou história. Não virou mito. Ficou, com humildade, guardando o milagre. As crônicas romanas sequer disseram que São Miguel estava lá. Mas dizem, no dia em que soube que Roma era salva porque um homem falou, e 2 homens de Deus estavam presentes. Ou seja, a vitória foi dele, e não dele. Desde aquele dia, a Igreja aprendeu, sem proclamar, que sua força não está em exércitos, mas em oração, não em papas humanos, mas em presença divina, não em leis, mas em presença. O incorruptível se fez guardião. A autoridade que trava demônios continua existindo. Não é visível, mas é real. Átila partiu, mas a história ficaria. Papas seguintes citavam Leão como exemplo de oração que detém exército, sentença que subverte o ódio e fé que moderniza o mundo. Hoje, peregrinos rezam diante de sua tumba e pedem: envia também meus guardiões. Capítulo 6. A retirada que ninguém compreende até hoje. O trovão dos cascos cessou de repente. Átila, montado em seu corcel, ergueu a voz para ordenar avanço, mas as palavras morreram na garganta. Não era trânsito, era reversão. Uma decisão que escapou aos seus planos. Sem aviso, as tochas foram recolhidas. Os estandartes dobrados. Os gritos de guerra transformaram-se em murmúrios. Um exército inteiro, treinado para a conquista, voltou para casa, liderado por um homem que não poderia explicar o porquê. Ninguém acompanhou. Ninguém estudou. Ninguém compreendeu totalmente. Apenas soube que, no fim,
Roma foi poupada por algo mais forte que a lâmina. Contam que Átila dirigiu-se a Leão somente uma vez, inclinando o corpo, não com o orgulho de um conquistador, mas com reverência desconcertante. Nunca conversei com alguém assim, murmurou em voz baixa, quase inaudível. Aquilo soou como confissão feita só para o vento. Veja, um imperador que colecionava vitórias desceu do palanque bélico e se tornou o espectador. Não por coerção, mas por reconhecimento de algo que transcendia seu poder e seu medo. Roma recebeu de volta o invasor, mas o vulto que foi embora já não era o mesmo. Átila deixou para trás mais do que restos de guerra. Deixou um segredo que ecoaria nos altares, a força de uma voz ungida, sustentada por presenças que guardam um mundo invisível. Ele levou consigo o padrão de leão romano, mas deixou a dúvida. Como um homem sem espada pode desafiar a este que parece ser sem limites? Curiosamente, as crônicas não registram os detalhes. Nenhuma glória militar, nenhuma estratégia vitoriosa. Apenas silêncio e renovada paz. Papas posteriores evocaram a intercessão de Leão, mas nunca explicaram como Átila ficou imóvel. O mistério foi guardado como um tesouro espiritual, e não como arma diplomática. As gerações passaram. Monastérios oraram. Pregadores comentaram como o invasor ouviu Deus naquele dia. A retirada de Átila virou parábola litúrgica. Mesmo o maior dos temores pode ser vencido por quem fala com autoridade celestial. E o mistério continua. Não é sobre como, é sobre que. O poder do homem revestido de fé. Sem exército, sem aliança militar, o Papa enfrentou o mundo com oração. A soberania divina que confunde dominadores. O invasor percebeu que não era apenas contra Roma, era contra Deus. A irreversível vitória espiritual. O invencível capitulou diante do invisível. A cidade, antes estremece, renasceu. Igrejas foram erguidas onde o vento soprou o milagre. Peregrinações começaram onde as mãos se uniram em oração. A Casa de Leão se tornou o ponto de partida para um novo modelo de autoridade. Não a dos lendários destemidos, mas a dos colaboradores com o divino. Capítulo 7. A voz que se tornou muralha espiritual. Roma, dias após o recuo de Átila, tremia ainda com a lembrança da planície. Não havia vestígios de escudos partidos ou corpos marcados, mas havia ruídos incontáveis de cânticos nas igrejas e templos. A voz de São Leão era o novo escudo, invisível, mas inabalável. Da sacristia à praça, a sua mensagem se espalhava. Roma já não se protege dos açoites do mundo com muralhas, ela se ampara na rocha imutável de Deus. A nossa defesa é a oração constante. A nossa fortaleza é a presunção de que, onde Deus está, nenhum mal pode prevalecer. Não era retórica vazia. Aquela voz tinha o peso de quem encarou o inimigo e não se curvou. Quem falou, não implorou. Quem defendia, não lutou. Essa voz tornava-se muralha ao criar coragem, unidade e oração entre pessoas que temiam. Após o encontro, São Leão voltou caminhando pelas ruas. Suas vestes brancas sinalizavam pureza, não superioridade. Ele passou por praças, visitou mosteiros, reuniu padres e fiéis. Onde quer que chegasse, deixava palavras, não leis humanas, mas ritos de fé. Nas igrejas, pediu que se elevassem missas em defesa da paz. Nos claustros, recomendou os jejuns comunitários. Nas praças, rezou rosários pela libertação dos campos de batalha. E Roma respondeu. A cidade, antes dividida pelo medo, se uniu. A oração não era ritual, era uma unidade de corações defendendo o que importava. E São Leão não fez assembleia política. Aproveitou-se do eco espiritual que sua visita gerou. Escritos emanaram da Cúria, bispos pediram orações universais, cartas circularam. Até o Oriente ajuizado reconheceu.
Roma se ergue na oração, não em concreto. As portas do coração romano, até então semicerradas aos bárbaros, se abriram para acolher o pé gentil da misericórdia que chamara Átila. Muitos buscaram refúgio nas palavras do Papa. Prostitutas converteram-se, ex-legionários tornaram-se monásticos, órfãos ganharam alimento. A voz que convenceu o imperador também convertia corações. A força espiritual ultrapassou carcaças políticas e lançou pontes de misericórdia. A Cúria testificou: Leão levou paz a Roma, mas sua voz levou paz às almas. Séculos depois, São Leão entrou para o cânon como Magno, por sua grandeza espiritual, não por vitórias bélicas. A Igreja fez dele padrão do pastor que não segura espada, mas mantém o rebanho unido entre colunas espirituais. Nas liturgias, seus escritos ecoam como comentário teológico sobre a autoridade espiritual. Na patrística, ele é lembrado como modelo de conciliação e coragem. Na piedade, seu nome acompanha padres e fiéis que enfrentam crises com oração, não com violência. Ainda hoje, faça leitura litúrgica de suas cartas nos momentos de crise. Vestes brancas que se elevam nas procissões, rosário que recita seu nome antes de avançar. A voz de Leão tornou-se muralha que protege, não apenas Roma, mas cada cidade que crê. E até hoje, quando a cristandade é atacada, aquele que falou sem espada é invocado como o defensor que permanece. São Leão, a voz que detém impérios e liberta corações. Capítulo 8. O Papa que fez história sem usar espada. Após o episódio com Átila, Roma respirou aliviada. As muralhas permaneceram intactas, mas a paz não nasceu de pedras, nasceu da fé excelente que emergiu naquele encontro. Leão Magno voltou à sua cátedra, mas nunca foi o mesmo. Ele não vestia condecorações militares. Colocou no peito a autoridade concedida pela visão de que a oração, unida à coragem, pode desafiar impérios. Ele não ergueu espada, mas ergueu a verdade. A Igreja não triunfa por violência, mas por comunhão com o divino. Sua histórica presença diante do invasor entrou nos cânones da cristandade. Sua figura se impôs como muralha invisível para Roma, e seu nome ecoou como símbolo de fé indomável. Leão deixou cartas e sermões que atravessaram o tempo. Os registros das igrejas e mosteiros contaram o que ele fez. Chamou as dioceses a orarem juntos pela paz. Ensinou que o Papa está acima do poder temporal. Sua força reside no sobrenatural. Assinou tratados e cartas diplomáticas lembrando aos reis: o poder maior não está em exércitos, mas no mistério da oração. Seus escritos foram decorados com epítetos que falam por si. Magno, o Grande, não por espada, mas por intervenção invisível. Daquele momento em diante, a sucessão dos papas mudou. Não foi mais o César quem adornou o trono de Roma, mas o anseio por líderes que oram, não apenas lideram. Leão tornou-se referência, carismático, profético e pastor. Sua grandeza residia no silêncio do alicerce espiritual, não na fúria das armas. Em cada celebração, seu nome ressoa. Na liturgia, é lido no dia 10 de novembro, recordando a vitória do Espírito sobre o poder mundano. No Vaticano, há cruzes em memória do Papa que perdeu o exército, mas ganhou o mundo. Em obras de arte, Leão é representado não com glória guerreira, mas com expressão calma e serena, olhando o plano espiritual. E muitos papas posteriores, em crises, evocaram seu nome ao pedir conselhos. São Leão, rogai para que nossa voz tenha a força que calou o invasor. Com o tempo, seu exemplo atravessou fronteiras. Nas comunidades de fé, Leão virou exemplo para padres e leigos que enfrentam crises sem poder militar. No Oriente Médio, suas palavras servem de fundamento para diálogos interreligiosos. Na África,
Comunidades o invocam para rezar contra grupos armados. Na América Latina, seminaristas estudam suas cartas como manual de liderança espiritual. Seu poder ativou uma forma de diplomacia invisível: ouvir com a alma, falar com força e ver com os olhos de quem espera milagres. Até hoje, em momentos de guerra ou crise, vozes ecoam: que sejamos como o leão, que não usamos espada, mas deixamos o poder do céu falar por nós. A igreja aprendeu com ele que a espada da oração pode cortar o ódio. A comunidade aprendeu que a fé pode paralisar o gigante. E o mundo aprendeu que há um escudo invisível capaz de proteger cidades, a presença de quem fala com Deus. E até hoje, quando declamamos suas cartas, entendemos: em tempos de ruína, nem betonelhos são suficientes. Precisamos do manto da fé. Precisamos ser papas que governam com oração, pastoram com esperança. Acima de tudo, vencem com misericórdia. Seu nome ecoou no céu e no coração dos fiéis. E ainda hoje, quando a humanidade grita por socorro, invocamos seu testemunho. Que a voz de um só, unida à oração, seja muralha invisível contra o mal. Se Roma foi preservada, foi graças à sua coragem intercessora, que continua inspirando cada alma que busca vencer o mundo pela fé e não pela espada. Ó São Leão Magno, pastor que enfrentou a fúria de reis sem lâmina, ensinaste que a única muralha invencível é a oração firme. Tu caminhastes até o exército que saqueava e fizeste calar o trovão dos cascos com a força serena da fé. Hoje, como outrora, há quem ameace cidades, famílias e corações. Peço-te, intercede por mim e por toda a igreja, que possamos permanecer firmes quando as ondas da violência subirem, quando a voz do medo se erguer, quando o silêncio for o único refúgio. Ajuda-nos a erguer a oração, a fazer da palavra de Deus a espada que fere o mal invisível e a muralha que protege os vulneráveis. Santa Maria, Mãe da Igreja, junto a ti rogamos, mostra-nos o caminho da paz. São Pedro, guia firme, e São Leão, pastor resoluto, ajudai-nos a permanecer de pé, seja nas provações do mundo, seja na intemperança dos corações humanos. Senhor Jesus, nós te oferecemos nosso medo, nossa culpa e nossa fragilidade, e te pedimos coragem para falar com fé quando o mundo ameaça calar-nos. E conceda-nos, ó Pai, que nossa voz, unida à oração, se torne muralha que retém o caos, ponte que uniu línguas, e luz que escaneia as trevas. Ó São Leão, que pela oração chegaste até os exércitos carnais, torna a nossa voz escudo na batalha invisível. E quando os inimigos voltarem, que reconheçamos, nem o aço nem a retórica possuem a força que a oração possui. Amém.